Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje dia 30 de julho, terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a memória de São Pedro Crisólogo, ele que foi bispo de Ravenna, na Itália, também um brilhante escritor, podemos dizer assim, seus textos, suas exegese, nos auxilia muito no caminhar do percurso de nossa igreja no tempo de hoje e, sobretudo, dentro do Missal Romano tem muitos textos tirados ali de seus escritos, ele que é doutor da igreja. Então que São Pedro Crisólogo possa rogar por cada um de nós. E hoje temos a alegria de convidar toda a sua família para partilharmos assim a palavra de Deus tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo do 36 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá nos fins dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, especialmente no Evangelho de hoje, trata da separação do joio do trigo. Ambos são plantados na mesma época e deve, a fim de ter uma boa colheita, não arrancar os trigos e esperar que ambos cresçam para, enfim, separar. Então a separação exige tempo e paciência. A separação é feita de discernimento. Uma das possíveis lições que esta leitura evangélica pode nos dar é a da paciência no discernimento. Não poucas vezes, durante o dia, discernimos algo. Somos sempre convidados a responder a algo ou responder a alguém. Então, veja que a decisão de ouvir, de atender, de partir, é fruto de um discernimento, isto é, de uma ponderação e de uma livre e consciência escolha. Quando se trata de pessoas, o critério do discernimento é ainda mais exigente. Então, veja que Jesus nos mostra que é preciso esperar ambas, o trigo e o joio, crescer, para só então, tendo instrumentos para distinguir uma da outra, procede assim a separação das duas. Portanto, é preciso paciência, é preciso calma. Deus é um Deus paciente e que Ele quer de nós a mesma atitude, uma atitude paciente e perseverante. Então, no cuidado com o outro, paciente na comunidade, paciente na vida da igreja, é sempre importante ter paciência. Enfim, identificar com maior clareza as sementes do mal presentes na humanidade. Então, com a paciência e a caridade no trato com as pessoas, conseguiremos verdadeiras convenções a partir de nós mesmos, das nossas atitudes. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus nos dá um perfeito entendimento da parábola do joio e do trigo quando situa ser o mundo, o terreno onde o homem plantou a boa semente, mas vindo o inimigo, plantou também no mesmo terreno a semente do mal. E explicou também que o homem é ele. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. E o inimigo é o diabo. A colheita vai ser justamente os fins do tempo. E os ceifadores, os anjos. Então podemos entender, caros irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos fala de um mundo físico e espiritual, povoado que de antes, que tem em si a mesma sementeira que produz frutos bons e maus, numa mesma dimensão material e espiritual.
Então veja que, consequentemente, o nosso ser, corpo, alma e espírito, é fator determinante para que aconteça desde já o reino de Deus aqui no mundo e no último dia poder conquistar o reino definitivo no céu. Assim sendo, meus irmãos, queridas irmãs, podemos fazer uma avaliação da nossa situação nesse mundo para que percebamos em que contexto estamos inseridos e assim ajuizar-se se somos trigos ou se somos joios. Então, por causa da nossa fragilidade humana, nós nunca gostamos de abordar o assunto sobre a morte. No entanto, se verdadeiramente nos apossamos da promessa de bem-aventurança eterna, não nos seria difícil refletir sobre esse tema. O homem material é um ser fadado à morte. No entanto, o nosso homem espiritual tem um desígnio, de eternidade. Todavia, podemos assim aquilatar que o nosso homem material for semente do mal, que é o joio, e se praticamos o mal e fizemos com que os outros pequem, com certeza o nosso homem espiritual estará também fadado à morte eterna e seremos assim jogados na fornalha de fogo. Do contrário, caros irmãos, queridas irmãs, se o nosso homem material estiver em unidade com o nosso ser espiritual, somos o trigo que brilha como o sol do reino de Deus. Então veja que as obras da carne, nós já sabemos que são o ódio, divisões, ciúmes, contendas, paixões desenfreadas, maus escrúpulos, o roubo, o assassinato, o adultério, a fornicação, a impureza, a mentira, a corrupção e outros mais. No entanto, o Espírito que age sobre a luz do Espírito Santo produz frutos de santidade e justiça, como o amor, o perdão, a mansidão, o acolhimento, a bondade, a solidariedade, generosidade, compreensão, a pureza, a piedade e outras ações que nos produz o bem. E diante dessa reflexão desse evangelho no dia de hoje, você deve se perguntar, ou devemos nos perguntar, o que é que estamos sendo? Joio ou trigo nesse mundo? Como estamos vivendo? Mais material ou mais espiritual? Você vive mais o homem material ou o homem mais espiritual? Pense nas suas ações e reflita. Se os ceifadores chegassem hoje, nesse momento, para fazer a colheita, para onde você seria levado ou para onde você seria levada? Reflita nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai que as pressões dos filhos dos malignos jamais seja suficiente e forte para nos levar a renunciar à nossa condição de filhos do reino. E que queremos sempre estar a serviço do reino de Deus, próximo de estarmos diante de Deus face a face. Assim seja. Amém. Então desejo a todos vocês, caros irmãos, queridas irmãs, uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.